Gestão Inovativa, o podcast que faltava para a sua startup. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Matheus, sou líder de comunidade do Inovativa no ano 2020 e estou aqui com vocês para a gente começar a bater um papo sobre home office e sobre como a gestão das pessoas vai ser impactada dentro desse período. Para iniciarmos, vamos contar com a participação de dois convidados que são muito parceiros aqui do programa. O Julemar Berri, da RD Station, e a Tatiana Satanrelli, da Team Hub. O Julemar é gestor de plataformas na Resultados Digitais. Ele passou os últimos 10 anos construindo equipes de engenharia eficazes e recentemente está liderando equipes remotas distribuídas. Julemar também é criador e mantenedor do Matrix, uma ferramenta para equipes remotas, onde ocasionalmente ainda consegue codificar. É um prazer estar contigo, Julemar. Muito obrigado pela participação. A Tati Satanrelli é CEO do Team Hub, fundadora da Agente Inovação Colaborativa, com mais de 18 anos de experiência em gestão de pessoas, com foco em jornadas de aprendizagem, desenvolvimento de líderes e teams. Especialista em gestão pela Fundação Dom Cabral, Change Management pela Profi, coach, master trainer em perfis comportamentais, consultora DISC, facilitadora de processos colaborativos pela Art of Hosting. É um prazer estar com você, Tati. Muito obrigado pela presença nessa tarde. Prazer é todo meu. Agradeço. Bem-vindos novamente. Julemar, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória. Opa, legal. Bom, eu iniciei há um bom tempo atrás, como todo mundo desenvolvendo, principalmente para web, em PHP e tudo mais, né? E já no começo da minha carreira eu acabei trabalhando também com mobile, né? Então desenvolvi para Android, Windows Phone, desenvolvi até para BlackBerry, né? Foi até um projeto muito interessante que teve aí. E dentro dessa jornada toda, sempre tive muita vontade de ir para a área de liderança e gestão, né? E aí isso aconteceu em 2013. Então, desde 2013 eu trabalho liderando times focado em desenvolvimento de software. E mais recentemente eu entrei na Resultados Digitais, liderando já, né, na largada times full remoto, né? Então isso foi uma grande surpresa até para quando isso aconteceu em 2018. Vinha do modelo mais tradicional, sempre trabalhando com equipes totalmente alocadas num escritório e trabalhando em conjunto. E aí, a partir de 2018, assim que eu entrei na Resultados Digitais, eu já tive esse grande desafio ali, que foi iniciar uma trajetória de liderança 100% remota. E aí, estamos aí até hoje, com o Covid agora, é mais remoto ainda, né? Muito obrigado, Julemar. E Tatiana, conta aí um pouquinho sobre você pra gente. Então, eu venho da área da gestão de pessoas, já dessa questão da carreira de RH. Tem 18 anos que eu atuo mesmo com desenvolvimento de equipes, lideranças. Essa é a minha paixão, né? Estar com as pessoas para esse processo. Eu estou empreendendo desde 2014, né? Foi quando eu abri a Agente Inovação Colaborativa, com foco de seguir essa carreira, mas de um jeito diferente, né, do tradicional. Foi bem bacana essa experiência, tem sido. E aí, dessa experiência, surgiu a ideia de desenvolver uma plataforma de gestão de cultura organizacional. Eu queria entender o ambiente, o impacto do ambiente sobre as pessoas e entender quando as pessoas estão juntas, o que elas produzem, assim, enquanto cultura, né? Então, desde 2018, a gente abriu a Team Hub e em 2019 o negócio começou, a operação começou a acontecer, né? Então, sempre com foco de desenvolvimento, agora transformação cultural dentro das ações. Bacana. Muito obrigado a vocês por terem vindo. E vamos lá. Nós vamos falar sobre home office e gestão de equipes. Tema bastante pertinente, já que de uma hora para outra a gente acabou sendo impactado, todo mundo foi impactado com essa questão do Covid-19, né? A gente foi pego de calça curta, meio que de surpresa, e praticamente todo mundo teve que se adaptar a essa nova realidade. Alguns que já tinham algo encaminhado já puderam dar continuidade ao projeto e focar nesse tipo de trabalho, o teletrabalho,
mas a maioria das empresas, a gente bem sabe, não tinha nem um prospecto de como trabalhar, não tinha nem noção de como trabalhar nesse método de trabalho. Então, elas tiveram que se adaptar de maneira abrupta nesse momento. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vocês vão contribuir bastante para enriquecer esse bate-papo. A primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: qual a experiência que você tinha com o home office antes do período de isolamento social, que foi ocasionado devido à Covid-19? Pode começar contigo, Julimar? Sim, sim. Então, a gente já vinha trabalhando com remotos, né? E a gente tinha bastante times bem distribuídos e alguns times físicos aqui na Resultados Digitais. Então a gente até não se denominava como times full remote, mas sim como times distribuídos. Até porque a gente tem escritório em Joinville, em São Paulo, e tem pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro. Alguns times como o meu, que daí eram times full remote, a grande mudança que houve foi principalmente o fato de que as pessoas falavam, vocês já são acostumados a trabalhar remoto. E a gente fala, não, a gente já é acostumado à dinâmica do remoto. Mas com o Covid-19, né, o que mudou muito é que, diferente de antes, onde as pessoas trabalhavam em casa, mas o ambiente familiar, né, a casa, ela tinha um outro ritmo, né, as pessoas também estavam, talvez, a esposa estava no trabalho, o filho estava na escola, tinha essa dinâmica na maioria das pessoas, isso mudou. Então, mesmo aqueles que já estavam acostumados a trabalhar remoto tiveram que se adaptar a uma nova realidade, que é continuar o trabalho remoto, mas agora com todo mundo dentro de casa e compartilhando ali ruído, né, um monte de coisa que acontece nesse momento. Então, para a gente, o que mudou foi a gente se adaptar um pouco ali como liderança e até as pessoas dentro de casa com relação à rotina, horários, para conseguir organizar ali com que a vida, né, que acontece ali dentro de casa conseguisse também proporcionar um ambiente produtivo. Legal. Isso aí é algo que a gente vai debater um pouquinho mais para frente também, essa questão de conviver com outras pessoas dentro do nosso escritório, que é algo que não a gente não está habituado, não está nem previsão disso. Tati, fala um pouquinho para a gente também sobre isso. Qual a experiência que você já tinha previamente? Então, a gente já trabalhava, assim, a maioria das pessoas home office, né? Como o Juliemar falou, num outro ambiente, né? E agora a gente está tendo que se adaptar a esse ambiente familiar, assim, com todo mundo dentro, né? Excesso de presença e a gente tem que fazer as entregas, então nós estamos nesses ajustes, né? Semana passada a gente fez a reunião para ajustar essa questão dos horários, ver se a gente ia colocar um horário, sei lá, mais flexível, como seria, levando em consideração esse escritório com toda a família presente, entendeu? Mas a gente já trabalhava home office também, já tínhamos essa cultura. Legal. Aí a gente vai agora entrar num ponto. Qualquer atividade, ela pode ser adaptada para o home office? Quais são os cuidados que as empresas devem tomar ao adotar essa modalidade de trabalho? Porque uma coisa é quando você vivencia uma situação de vamos utilizar, vamos flexibilizar, melhorar, fazer o smart work dentro da nossa empresa, mas a gente está num momento que tem que fazer. Então, é tudo que dá para adaptar para home office? Vocês acham que tem algum tipo de atividade, sim, que não dá, ou então que dá para fazer com limitações? Pode começar contigo, Tati. Você já tinha respondido a última agora? Então, estou aqui pensando, né? Eu acho que nem tudo, né, dá para ser questão de home office. Então, tem atendimentos ali, por exemplo, na área da saúde, fisioterapeutas, enfim, várias outras profissões aí que eu acho que não cabe para um home office. Na realidade, eu não tenho uma resposta certa em relação a isso. Eu acho que a gente está descobrindo formas diferentes, né, de fazer aquilo que a gente fazia. Então, por exemplo, hoje a gente vê as academias fazendo as aulas online, virtual, aquela coisa toda, né? Então, assim, não acho que são todos que cabe para o home office. E pensando nos cuidados, quando a gente vai para esse home office, eu acho que são os cuidados básicos, né? Por exemplo, quando a empresa deseja
essa modalidade, ela precisa oferecer o mínimo para o seu colaborador, né? Então, a gente está vendo hoje empresas que têm, inclusive, dado um valor a mais ali no salário para ajudar no pacote de dados ou na internet. Eu vi empresas comprando cadeiras, mesas, né, para o seu colaborador. Então, é criar minimamente ali um ambiente para proporcionar esse trabalho, né? E o cuidado com as necessidades básicas de qualquer colaborador e o cuidado de estar presente à distância, né? É ser presente com esse colaborador. Bacana, Tati. E você, Julimar? Eu vou na mesma linha da Tati ali, porque até antes de eu trabalhar na tecnologia, né, bem antes, eu já fui costureiro. E, Caramba! por exemplo, né, Legal! e a minha mãe também, ela é costureira, e assim, é uma atividade que eventualmente você precisa ir para o campo fabril, né, ou trazer a máquina de costura para dentro de casa, mas às vezes não cabe 10, 15 máquinas para fazer algum tipo de peça, né. Então, claro, eu acho que existe, a gente nunca pode generalizar, então existem atividades onde a atividade é mais tecnológica ou mais próximo de tecnologia, ela sempre vai ser mais fluida, a adaptação e a cultura ser totalmente digital, né? Então eu vejo que a gente ganha muito com isso, quando a gente pega essas atividades primordialmente que tem tecnologia, a gente vai para um mundo distribuído, que você daí consegue até atingir mais pessoas, né? Não só a sua cidade, pode ter pessoas de vários lugares do mundo trabalhando no seu projeto. Mas sim, eu acho que as empresas, elas precisam entender muito bem a dinâmica da atividade e até uma questão cultural, né, da empresa, como as pessoas preferem trabalhar ali o time, né? Tem pessoas que gostam mais de trabalhar próximas, ter um calor mais humano, vamos chamar assim. E aí essa questão da proximidade, estar presente, que a Tati trouxe, ela é fundamental. Porque a gente, como empresa, a gente precisa criar mecanismos para estar sempre muito presente na ponta. E aí entra aquela questão do over communication, né, que é trazer bastante comunicação, proporcionar ferramentas. Por exemplo, a gente da RD, quando daí teve esse boom, né, a gente percebeu que muitas pessoas que gostavam de ir para o escritório, então elas não tinham um ambiente em casa preparado para isso. A gente disponibilizou para elas ir até o escritório e buscarem as nossas cadeiras, que tem mais conforto e tudo mais, para elas também ganharem esse conforto. Então tem que ter muito esse tato e essa preocupação com a pessoa que vai estar lá na ponta, para ela ter um ambiente que seja produtivo, né, e também que não cause outros problemas colaterais aí de doença ou coisa nesse sentido. É porque nesse formato, né, Julema, já é uma pressão muito grande. Antigamente era uma tendência o home office, aí de uma semana para outra foi a única opção. Virou realidade. É bem isso aí O mesmo, Tati. estresse é enorme, né? Então a necessidade da gente estar presente com o time e ajudar a ser um pouco mais leve esse processo, né? Muito Certamente. bacana esse posicionamento, Tati. Isso é uma realidade mesmo, porque tem a questão da pressão, o estresse de ter que fazer isso em um curtíssimo espaço de tempo. Isso é o maior agravante, na verdade. Sim, sim. Bacana, pessoal. E quem adotou o home office? Qual a rotina? Porque tem gente que está assistindo nosso bate-papo aqui, mas que com certeza está passando por esse momento de transição ainda. Tem empresas que a gente já faz mais de um mês, mais ou menos, que a gente está em isolamento, mas tem empresas que deram férias coletivas e agora que estão retomando e estão se adaptando a esse momento. Então, qual a rotina? O que é que muda do que eu fazia no escritório para o que eu estou fazendo em casa hoje, já que o meu escritório agora é em casa? O que é que eu devo fazer para que essa rotina ela seja a transição mais tranquila possível? Como pode ser feito isso? Começar, Julimar. Eu acredito assim que, para quem não está acostumado, né, o primeiro ponto é criar uma rotina de horários. Então, mesmo que a gente tenha ali todas as empresas, a maioria hoje tem bastante flexibilização de horário, né? Você não bate ponto, mas é importante você criar a sua rotina de horários,
porque isso vai ajudar a você a ter previsibilidade, né? Eu sei que vai acontecer depois do almoço, então daí eu já volto a trabalhar, sei que eu trabalho até às 6 horas, por exemplo, que é o que eu queria aqui em casa, 6 horas eu abro a minha porta, a minha filha que está lá fora, ela sabe que o papai está disponível agora para brincar e tudo mais, então ela tem essa previsibilidade do que vai acontecer e o ritmo da casa, né? Qual é o ritmo que a casa tem durante o dia. Outro ponto super importante é a questão de comunicação. Quando a gente começou a trabalhar com essa questão de remotos e tudo mais, né, tem uma dinâmica que é muito legal que tu consegue fazer com um time presente, que é tipo vendar os olhos de todo mundo e tirar uma pessoa da sala e pedir pro grupo tentar falar com aquela pessoa. Só que daí o grupo não sabe se aquela pessoa está disponível ou não. Né? E é o que acontece quando a gente está remoto. Então, até se vocês verem, assim, nosso grupo aqui, a gente utiliza o Slack para comunicação de texto, ele é pior que grupo da família, assim, quando a galera começa a chegar, todo mundo vai dando bom dia, então ali todo mundo já está informando, ó, né, começou meu dia, né, que é o que você faria ali se você trabalhasse presencial, a hora que você chega no escritório, você vai dar um bom dia ali para tua equipe, para o teu time, né, e todo mundo, até na questão de educação, né, pô, começamos o dia aqui, independente do horário que tu chegue, né? E a gente faz muito isso. Então a gente tem ali o bom dia, né? A gente, pessoal, agora vou sair, vou almoçar. Pessoal, voltei do almoço, tô aqui disponível de novo, né? E terminou o dia, o pessoal, galera, fechando por aqui por hoje, valeu. Então a gente tem esses hacks, né? E essa rotina de manter uma comunicação de status, né, de disponibilidade. Isso ajuda muito, porque tira aquela ansiedade da pessoa, às vezes, que manda uma mensagem para ti, né, e ela fica, e aí, será que vai responder? Não vai? Tá ocupado? Não tá? Então tem toda essa dinâmica aí, né. Eu iria nessa linha, assim, bastante comunicação, nunca é demais. É quando falarem, você está se comunicando demais, aí você para, mas dificilmente alguém vai falar isso. E uma rotina bem regrada. É isso Show de mesmo. bola. Mas é bem isso, né? Eu acho que o principal é essa questão da comunicação, os acordos combinados, então a gente tem muito claro, assim, ó, os horários que todo mundo tem que estar disponível de alguma forma. É claro que pode ocorrer várias situações, né, gente? Estamos todos entendendo isso. Mas o horário, todo mundo vai estar nesses horários aqui disponíveis para a gente acelerar o que precisa. Tem funcionado muito com a gente é o combinado. Então, é combinado ali esses encontros constantes, esses status, acho que tem sido mais forte assim, no nosso time, sabe? E agora eu vou voltar um pouquinho no que o Juliemar falou agora há pouco, sobre a questão do ambiente. A gente tem a questão da rotina, a gente tem que criar, tem que organizar o horário que eu vou começar meu trabalho, tem que ter a questão da comunicação, como vocês bem pontuaram, para que a equipe não tenha essa ansiedade. Às vezes você manda uma mensagem, fulano não me respondeu, será que ele está doente? Será que ele teve que sair para resolver alguma coisa? Será que isso, será que aquilo? E ficam várias interrogações na cabeça da gente, e como a gente não está tendo contato com as pessoas, acaba sendo um microestresse que a gente está passando naquele momento. E outra questão que vai influenciar nisso é o fluxo que a gente vai ter no nosso ambiente doméstico. Então, como é que a gente faz para não deixar que o ambiente da casa atrapalhe a produtividade? Quando eu digo ambiente da casa, estou falando ao próprio ambiente, porque você não está visualizando o teu escritório, que é algo que mentalmente a gente já muda de status quando a gente chega no escritório, no local de trabalho, mas também cachorro, um parente que passa próximo, ou então passa um carro de som na rua, tira a tua concentração. No meio de uma reunião. Exato, no meio da reunião. Tem até alguns memes que surgiram, porque o pessoal... Tem um que eu vi, a moça estava numa reunião com o pessoal, ela não se tocou, foi para o banheiro fazendo videochamada. Então, são situações cômicas que surgem. Então, como fazer para que isso não atrapalhe a produtividade do lado nosso, de quem está trabalhando, mas também que não atrapalhe a produtividade no lado do gestor que está gerenciando essa equipe à distância, que foge ao controle dele esses podes, não podes, para que a situação ela flua o mais natural possível dentro da situação que a gente está. E aí, Tati? Você está mais nesse lado aí da gestão. Mas olha, eu sou mãe de 2
um pré-adolescente, um adolescente, eu tenho cachorro em casa, né? Tem marido, professor dando aula ao vivo, né, para os alunos dele, e é uma loucura, né? E a gente estava num estresse muito grande no início, porque todo mundo entendia que a parte dele é o mais importante, né? A minha parte é mais importante, a sua, então a casa inteira tem que ficar em função de mim. E aí a gente conversando ali lá para a segunda semana, né, da quarentena, a gente entendeu que estava tudo errado, assim, olha, todo mundo passando pelas mesmas pressões, pelas mesmas dificuldades, fizemos um cronograma onde tal dia, tal horário, a prioridade é para a Tati, ou é para o meu esposo, o Douglas, professor, ou para os meninos. Então, aqui em casa a gente tem feito esse cronograma e as pessoas entendem. Então, eu estou aqui com vocês, está todo mundo lá para dentro. Se eu abrir a porta, entenderam que acabou, né? Então, a gente está nesse momento de tentar trazer uma tranquilidade para o lar, né? Então, assim, fazer do lugar da nossa casa um bom lugar, porque a gente só tem ele agora, não temos outro. Sim. Essa leveza, esses combinados com as crianças, com o marido, deixando claro, se a porta está fechada, não incomoda agora. Eu faço facilitação de grupos, 4 horas de facilitação, cocriação ali, eu faço aqui, né, à distância. Então, eu combino com os meninos, olha, não pode incomodar. E com as pessoas, gente, se surgir algum barulho estranho, alguma coisa, faz parte do processo, né? Se o cachorro latir, faz parte. Então, trazendo um pouco de leveza para todas as partes envolvidas. E você, Julimar? Então, eu vou bem nessa linha mesmo, a gente tem que ter um combinado. Aqui em casa também, a gente, na primeira semana ali que estava todo mundo em casa, eu e a minha esposa, a gente trabalhava ali na sala, né, na cozinha, a gente tem uma mesa grande e tal, e a nossa filha ficava ali. Eu tenho uma filha de 3 anos de idade, então ela exige bastante interação e atenção. E aí não funcionou, porque eu e a minha esposa, a gente estava ali, os dois estavam trabalhando ao mesmo tempo e os dois estavam ao mesmo tempo cuidando da criança. Então, né, e aí assim, né, uma hora nenhum estava olhando, outra hora os dois estavam olhando, então não dava certo. E aí a gente fez um combinado aqui em casa que funcionou muito bem, que foi, a gente dividiu períodos, no nosso caso, né? Então o período da manhã, minha esposa, ela entra nesse quarto aqui, que a gente também invadiu, né? Tá vendo os coraçõezinhos aqui, né? Lindo, achei lindo. A gente invadiu o quarto da menina. E aí a minha esposa trabalha aqui até o meio-dia e eu fico lá fora com a minha filha, usando mais para responder e-mail, fazendo alguma coisa que não, evitando reuniões, né? E dando atenção para ela naquele momento. E à tarde daí a gente verte, aí eu venho para cá e a minha esposa agora nesse momento está com a minha filha. Isso funcionou muito bem, porque daí entra naquela questão, a gente deu uma previsibilidade para nossa filha, ó, de manhã a mamãe está trabalhando, à tarde o papai está trabalhando, e ela conseguiu, né, em 2, 3 dias já entender e respeitar isso. Então, né, de manhã ela não pede pela minha esposa, por exemplo, ela me aciona, faz tudo comigo, e à tarde ela não pede por mim também. E aí, ao mesmo tempo, eu combinei isso com o meu time, porque eu fiz esse combinado dentro de casa, e aí depois eu levei para o meu time, eu falei, gente, ó, como é que vai funcionar? E aí a minha agenda eu deixei pública, então na minha agenda lá tá horário da manhã, ó, tá bem claro para todo mundo, esse é o horário que eu estou com a minha filha, você pode marcar alguma reunião para esse horário, mas não será tão produtiva quanto se você conseguir marcar uma reunião para tarde, alguma coisa para a gente fazer no horário da tarde. Então eu já fiz esse combinado com o meu time, todo mundo entendeu, e aí começou a fluir. E assim, agora a gente está aí entrando, a gente já está na 5ª semana que a gente está full remoto, né? E nós todos aqui confinados. E assim, tá muito natural. As coisas acontecem de uma maneira muito natural, porque daí virou essa rotina aí, né? A gente consegue se adaptar rápido, né? Assim. E o seu também parece que foi lá para a 2ª semana, né, Julimar? Aqui em casa também. 2ª semana a gente chegou no jeito. É isso aí, é isso aí. Igual quando você vai aprender um idioma, você pode aprender numa escola, com cursos, etc. Mas nada se compara a uma imersão. E é o que a gente está vivenciando agora.
ou vai ou racha. Ou vai ou Então, racha. Ou vai ou vai. A única pressão de que a opção gente é tá ir. passando agora. Tem que ir. De um jeito Tem, perfeito ou feito, mas tem que ir. tem que ir. O Então, principal é aprender e estar em constante mudança, né? exato. Isso. Que é até o que a gente fala, o Agile prega muito, né? Você itera, então a gente iterou a primeira semana, no final de semana a gente fez a retrospectiva, viu que não deu muito certo. É isso A mesmo. A metodologia segunda já Lean, né? ajustou. Já vem o ciclo de Ótimo. aprendizagem, correção e aprumando o barco para a gente chegar no destino. É isso mesmo. Exatamente isso. Bacana, pessoal. Isso é até uma coisa que esses aprendizados que a gente está falando aqui, eu também estou trabalhando remoto desde o princípio. Eu sou professor no Senac, sou professor também na Big Brain, que é uma parceira Microsoft aqui na América Latina, e a gente tem tido também todos esses aprendizados que vocês estão falando, e é adequação, é realmente É, faz, testa, funcionou, segue, não funcionou, faz uma correção ajuda. e vai É isso entrando, mesmo. como o Julimar bem pontuou. E Aham. nesse ponto a gente tem que pensar numa coisa. Como você, Tatiana, mencionou a questão de filhos, o Julimar também, cachorro, etc., que a gente tem nesse ambiente, aí Uhum. entra a questão. Para empresas que têm, por exemplo, mães e pais de família, a gente sabe que a criança ela exige uma atenção e, às vezes, de manhã é o horário que ela está necessitando dessa atenção maior, porque normalmente ela fica mais sossegada à tarde, como o Julimar colocou, que tem o horário lá da filha e tal. Então, essa flexibilização de horário, como é que vocês enxergam isso vindo das empresas? Porque até então não existia flexibilização. Quando você estava lá, então a criança estava na escola, ou então estava com uma babá, etc. Mas agora não tem babá, não tem escola, está em casa e tem que ter essa atenção. Então, como é que as empresas elas podem gerir melhor esse tempo do funcionário para que duas situações: o funcionário ele não abuse do horário dele, porque como ele não está tendo que se deslocar de casa para trabalho, para ficar num ambiente separado, o que mentalmente já despluga ele daquele modo, mas também para que o gestor não abuse do horário do funcionário. Porque quando existe um trabalha mais de manhã, outro trabalha mais à noite, e depende da flexibilização, por exemplo, eu trabalho, meu horário que é produtivo, eu sou muito produtivo de madrugada, então tem situações que eu pego de madrugada e vou até 2, 3 horas da manhã e compenso no outro dia, acordo um pouco mais tarde e tal. Mas como fazer para o gestor controlar melhor isso e não abusar do funcionário? Eu não sei se é Surimar, mas a gente tem feito combinados, né? Então, cada um está avaliando a questão do seu contexto. E outra coisa, não tem como desconsiderar isso, gente. Isso é uma variável, assim, impactante realmente no resultado. Então, avalie o seu contexto e traz para a gente a disponibilidade. A gente está aberto a criar esse espaço para gerar uma produtividade, mas tem que ser no combinado, no coletivo ali, né? O que foi combinado não sai caro, não sai barato, sai no preço, né? Acho que a mentalidade, né? A gente mudar a mentalidade. Não tem como você fazer a gestão de horário, pelo menos eu penso, tá? Isso é a minha opinião. Não tem como você fazer essa gestão rígida como era no escritório, ou como era num contexto em que era muito mais tranquilo. Hoje não, hoje a gente tem todo mundo dentro de casa. Então, a gente tem feito de uma forma leve, cada um trazendo a disponibilidade. A gente tem trabalhado em relação às entregas, o que é para entregar e pronto. Então, a gente não tem feito aquele controle de horas, vamos falar assim, mas respeitando, por exemplo, os finais de semana, respeitando a noite das pessoas, né? Que é aquele momento assim, ó, você relaxar um pouco mais. Então, a gente tem feito dessa forma, Matheus. Bacana, É isso Julimar. aí. Então, essa questão de controlar o horário, é uma linha bem tênue, né? Depende muito da sua profissão, né? Então, sei lá, por exemplo, eu sou de um atendimento de call center onde está lá por exemplo, no site do banco dizendo que a partir das 8 da manhã vai ter alguém para atender o telefone, né? Certamente essa pessoa, ela precisa nesse horário estar disponível. Diferente, por exemplo, do meu time. O meu time são desenvolvedores que
eventualmente para eles não importa muito o horário que eles estão trabalhando, não tem um impacto num terceiro, que seria um cliente esperando alguma coisa, ligando no telefone para ser atendido, ou coisa nesse sentido. Então tem muito de contexto, por isso que, né, não dá para a gente falar, né, não pode controlar o horário e nem né, tem que controlar o horário. Eu acho que depende muito do contexto e da dinâmica do resultado daquele trabalho. Mas um ponto que é importante, que a gente tem que cuidar bastante, é que quando as pessoas, principalmente nesse momento que elas foram meio que do dia para a noite, tiveram que começar a trabalhar em casa, né, vem aquela síndrome de eu deveria estar fazendo mais, né? E aí, porque eu estou em casa, né? E aí a gente tem que, como gestor, cuidar muito e ter conversas recorrentes. Então, se, por exemplo, quando eu estava no escritório, a gente mantinha conversas recorrentes, agora no remoto a gente tem que manter isso mais fiel ainda, para a gente estar ali no dia a dia com a pessoa, fazendo esses combinados que a Tati trouxe, né? Então, por exemplo, eu tenho um rapaz no meu time que ele falou, ó, Julie, de manhã eu não consigo trabalhar, eu só vou conseguir trabalhar a partir das 2 da tarde. E a gente combinou, né, e a gente alinhou isso com o time também, e aí a partir das 2 da tarde ele faz a jornada dele, então ele inicia o dia dele, o bom dia dele, né, no grupo começa às 2 da tarde. Então, porque, né, tem todo um ambiente familiar ali que precisa de bastante suporte no período da manhã. Então, tem que ter muita transparência e empatia, né, do gestor, então, com a situação da pessoa, entender. E, ao mesmo tempo, né, você que é um liderado e tudo mais, é melhor você ser muito transparente com o seu gestor e falar, ó, eu preciso disso, eu preciso ter esse momento aqui, porque eu preciso cuidar da minha filha, do meu cachorro, ou sei lá, né, ou alguma coisa que aconteça ali no ambiente de casa, e ser bem transparente do que você tentar ali fazer duas coisas ao mesmo tempo, e aí você não está nem 100% no seu dia a dia, e você não consegue nem ser 100% também, né, na demanda que você tem dentro da sua casa. Tá? Então, se eu fosse dar uma dica, transparência é a chave do sucesso para isso. Transparência tanto do gestor de o que ele espera de entrega daquela pessoa, tanto da pessoa sendo transparente e explicando quais são as condições que ela consegue trabalhar para entregar o resultado que é esperado. Então, isso é super importante. Eu acho uma coisa, Jalemar, eu acho bacana quando esse diálogo também vem a partir do próprio líder, né? O líder criar esse ambiente de confiança, de transparência, de empatia para a equipe, porque, assim, a equipe está dentro do contexto que a gente está vivendo hoje, a equipe está muito pressionada, tem muita gente, assim, com medo de ser mandada embora, então, mostrar que está 100% disponível, né? Então, está um estresse gigantesco. A gente tem lidado, né? Eu que lido nessa área da gestão de pessoas com as empresas, a gente sabe que o negócio não está fácil. E aí é muito bonito quando o líder ele surge nesse ambiente assim de caos para gerar esse ambiente de confiança, de transparência, de combinado, né? Ele mesmo puxa isso dos colaboradores. A gente vê que o líder, quando ele é presente nesse aspecto, aí nesse tempo que a gente está acompanhando, os resultados são muito melhores. Né? Então, eu vejo que existe esse colaborador ir, é claro, mas é muito bom quando o líder cria esse ambiente. Isso mesmo. A gente falou muito sobre essa questão do estresse que vem sendo gerado. E como é que a gente pode fazer para mitigar ou tentar mitigar esse estresse de ficar trabalhando em casa, de estar sobre essa pressão que a gente está vivenciando agora? E que truques ou artimanhas a gente pode utilizar para tentar deixar esse momento mais suave, na visão de vocês? A gente tem adotado, aí com o time, né? A gente tem adotado happy hours remotos com o time, então isso tem ajudado bastante, né? Então a gente tem um aplicativo ali que é de desenho, e adivinhar o desenho, meu pessoal tá se divertindo muito com isso, então a gente cria esses momentos de descompressão entre time, né? E outro ponto que a gente tem explorado muito, isso eu acredito que ajuda muito, eu sei que nem todas as profissões permitem ou funcionam assim, mas no nosso caso, explorar bastante o trabalho em pair.
porque aí a pessoa não se sente sozinha ali executando aquela atividade, aquela tarefa. Então o trabalho em pair, ele ajuda primeiro a manter as pessoas conectadas e tirar um pouco aquele sentimento de solidão também, né? De eu estou aqui sozinho, um lobo solitário, né? O loba solitário aqui fazendo o meu e não tendo ninguém para conversar e tudo mais. Então a gente tem explorado bastante essa rotação de pairs, porque ajuda muito a manter o time conectado e dividir essa carga de responsabilidade também do dia a dia. Isso tem ajudado muito mesmo. Acaba sendo meio que um papel de psicólogo também, que a gente tem que agir nesse momento, né? Assim, em prol de quem está um pouco mais vulnerável, porque a Tatiana, a Julemar, a gente tem pessoas em casa, então ajuda, até reduz um pouco essa ansiedade. Mas, e quem está morando sozinho? Como lidar com isso? Pode falar, Tatiana, acabei interrompendo. Então, a gente não faz isso, mas eu vi empresas fazendo, né? Existem ferramentas que simulam, tem como você simular o próprio escritório. Não sei se o Juliemar deve saber mais desse esquema aí, eu não entendo muito disso não. Mas tem ferramentas que simulam e tem empresas que têm adotado porque os colaboradores estão pedindo esse contato com os colegas, tá? Então, a gente faz, assim, cria esse ambiente, a gente está sempre em contato, meu time é pequeno, então a gente está sempre muito junto. Mas as grandes empresas têm feito os happy hours, têm feito os momentos de respiração coletiva, meditação coletiva, está tendo várias ações nesse aspecto, né, ginástica laboral, então tantas horas todo mundo se reúne, salas de conversas, de escuta, então a pessoa entra na sala, ela pode falar sobre o sentimento, aquela coisa toda, e ok, é um momento de você poder dizer o que está sentindo, criar esses espaços, né? Mas eu achei super legal essa questão da ferramenta, das pessoas quererem usar para simular o escritório, deixar os microfones abertos, trabalharem juntos, enfim, muito bom. Sim, sim. Então, essa questão da ferramenta é muito legal porque a gente criou aqui na Resultados Digitais uma ferramenta chamada Matrix, né? Que ela visa simular esses ambientes com essas salas onde as pessoas conseguem se movimentar e entrar nas salas e já entrar ali numa conversa. Isso a gente criou também lá atrás, a gente criou em 2019, a gente criou essa ferramenta, ela é open source, está no GitHub da Resultados Digitais, é aberta para quem quiser ir lá, instalar e fazer os testes e até evoluir e criar outras alternativas ali dentro dela. Mas ela justamente faz esse papel, assim, que você está num ambiente onde você consegue ver várias rostinhos, as pessoas se movimentando, ver quem está falando com quem, entrar numa conversa que está tendo ali entre duas pessoas, e isso ajuda bastante também a tirar esse sentimento de solidão, né? Então, foi uma ferramenta que a gente criou para ajudar a gente, e agora a gente tem visto várias empresas utilizando e recebendo feedbacks muito positivos que têm funcionado muito bem na dinâmica dessas empresas. Então, é bem legal mesmo. Que bacana. Vou querer experimentar. Estamos indo aqui para algumas das últimas perguntas, a gente vai abrir para o público. Vamos lá. Queria saber agora uma coisinha sobre o lado da gestão. Diga aí 2 lições que vocês dariam, duas dicas para o gestor, tanto na visão de funcionário quanto na visão de gestão, realmente. Então, o que é que o gestor deve fazer para melhorar esse ambiente de home office com a sua equipe? A gente tem falado muito sobre isso, né? Tem várias ações, mas 2 que eu vejo que elas são muito importantes. A primeira, assim, nesse momento a gente precisa de muita empatia. A gente precisa entender que a gente está vivendo uma crise também de saúde mental, a gente está vivendo uma crise econômica, crises diversas, né? Então, acho que a empatia, esse líder ser empático é fundamental nesse momento. E a segunda é estar perto e presente mesmo à distância, né? Então, estar perto do seu time, tanto para manter uma comunicação como para direcionar, acompanhar, mas de fato estar próximo, né? Porque hoje a gente estava falando, alguns líderes têm sumido, eles sumiram, e falam assim, cadê o líder, né? Ele sabe
ele se perdeu, ele está aí perdido. Então, o líder tem que estar perto e presente. Eu vejo que a empatia está perto e presente. Eu também concordo muito com o que a Tati falou. A gente precisa ter o líder sempre muito próximo. E a gente, como liderança, a gente tem um papel fundamental que é manter uma recorrência de conversas individuais, one-on-ones, justamente para manter a pessoa conectada e você presente ali. E isso é super importante. Outro ponto importante é quando você entrar para uma one-on-one, desligue notificação de tudo e esteja uma escuta ativa. Tá? Escute a pessoa, entenda o problema que ela está te trazendo. Então, né, se você não tiver uma escuta ativa, você talvez não vai pescar que ela está com um problema que precisando de uma cadeira nova, que está com uma dificuldade, às vezes, com uma questão de internet. Então, você tem que ter essa escuta ativa. Então, desligue notificações, tudo quanto é distração, para você se concentrar e aquele momento ali da one-on-one que você está fazendo com o liderado seja um momento de total reflexão sua e dele e você esteja totalmente imerso naquele momento ali. Porque senão a pessoa do outro lado vai perceber que você não está 100% conectado, você vai sair com uma muito superficial, sem entender realmente o problema, e isso começa a gerar frustrações para os dois lados no final. Então, mantenha-se muito próximo do time. Então, se você tinha uma recorrência de one-on-ones mensal, diminua para quinzenal, cria uma recorrência mais próxima para ter essa conexão forte com todo o time. Bacana, Julimar. Vamos agora para a última pergunta e vou abrir aqui para o que tem no chat. Então, se alguém ainda vai colocar uma pergunta no chat, o momento é esse. Vamos lá. Como é que vocês enxergam o mundo pós-Covid-19? A gente está numa perspectiva de, daqui a algum tempo, sair desse isolamento horizontal que a gente está vivenciando, mas, segundo alguns especialistas, a gente vai ainda dar uma pausa, vai voltar tudo meio que à normalidade, mas depois a gente vai ter um lockdown novamente e vai ficar nessa transição durante algum tempo. A perspectiva, tem alguns estudos aí que já mostram que é de 2 anos a previsão de realmente sair definitivamente disso. Mas quando sairmos, como vocês enxergam o home office em relação às empresas? E as empresas onde vocês estão? Vocês acreditam que o home office, depois desse período de imersão, ele veio para ficar definitivo? Parte das suas equipes, ou então equipes inteiras, vão ficar trabalhando nesse modelo de trabalho? Ou vocês acham que é algo mais desse momento e que ainda tem que ser testado, tem que ser adaptado? Em algum momento futuro, isso vai vir a se tornar uma realidade mais presente. E aí, Tati? Ô, Matheus, você fez um tanto de pergunta difícil. Vamos por par? Que isso, Matheus? Vamos lá. Responder tudo isso aí, não? Vamos lá por par. Vou deixar o Julimar responder. Começa aí, Julimar. Você acha Bom, que veio para ficar? Eu acho que a gente está num momento de transformação e aí acelera algumas transformações, tá? Existem algumas empresas já no mundo muito bem sucedidas, como o Zapier e o GitLab, que foram empresas que nasceram remotas e sempre serão remotas. Eu acredito que algumas empresas vão perceber que funciona muito bem remoto, então não precisa pagar um aluguel caro em escritório e tudo mais. Inclusive, eu vi um post recentemente do Murilo Gun, que ele conversou com um amigo dele que está cogitando reduzir o escritório até não ter, para um escritório que paga perto de 100k por mês aí de aluguel e manter o time mais distribuído e reverter esse valor em benefício até para a equipe de alguma forma. Então, eu acredito que assim vai ter algumas empresas em questões culturais vão adotar isso e aí vão mexer até no seu código de cultura e várias outras coisas para seguirem com o modo remoto. Novas empresas full remote vão nascer, então vai acelerar esse processo de nascer empresas full remoto. Então a gente vai ter, acho que, mais cases de sucesso, não só o GitLab, o Zapier aí, que são as maiores aí que eu tenho, né, na ponta da língua. Eu sei que tem várias outras aí também que estão empresas full remotas. E a gente aqui, daí, fazendo aqui pra gente como resultados digitais, a gente vai ficar nesse híbrido, tá?
A gente tem uma sede muito bonita aqui em Florianópolis. O time gosta de trabalhar a cultura da RD, o pessoal gosta muito de trabalhar junto, então a gente sente falta, né, de estar próximo ali das pessoas. Então, por exemplo, hoje eu lidero uma equipe. Para mim é essencial eu estar lá no escritório, vivenciando o escritório. Eu gosto de ir para o escritório. E a minha equipe é toda remota. Mas para mim é importante, para eu estar conectado com o negócio e tudo mais, conseguir transmitir a mensagem para o time, transmitir a cultura da empresa para o time. Então é essencial eu estar lá. Então a gente acho que vai ficar ali num híbrido, com certeza, entre alguns times full remotos, outros com alguns dias de mais aberto a home office. Então vai ser mais aberto. Então eu vejo que assim, não vai ser do dia para a noite, mas um mundo mais remoto certamente está por vir, ou já iniciou, né? Já iniciou. Também concordo com você, Julimar. Acredito muito que vai ser um processo de transição, acredito muito na questão das empresas serem mais híbridas nesse aspecto. Também acredito que as empresas vão passar aí por um processo de transformação digital, né? Eu acho que não tem como mais, assim, ficar para trás nesse processo, né? Transformação da cultura, muitas culturas foram colocadas à prova, né? Muitos valores organizacionais foram colocados à prova. Então, acho que eles vão trabalhar, acho que em termos de empresa, vão olhar mais para essa questão, de fato, da sua cultura, daquilo que vai fortalecer, e da própria transformação digital, que eu acho que não tem como fugir disso. Bacana, Tati. Então, vamos agora dar uma olhadinha aqui no que o público colocou. Tem aqui um comentário do Vander M. Nicásio, aquele seja do Acre. Ele está dizendo aqui na faculdade, onde sou coordenador, transformamos o presencial em EAD em 3 dias. Foi pesado, mas tem dado certo. É realmente nessa pegada do que a gente estava falando. É na pressão, mas ou vai ou racha. Não tem outra palavra, outra frase que mais defina esse momento, né? E o Vinícius colocou o seguinte: vocês fazem uso de alguma metodologia de gestão de projetos? Continuam acreditando que squads, scrum, dailies e coisas assim continuam funcionando no remoto tal qual funcionava no presencial? Ou tem outras metodologias que acreditam estar funcionando melhor para este momento? Um pouquinho mais técnica, né? Vou deixar o Julimar responder. Olha, eu vou puxar aqui, assim, se a daily já era importante antes, agora ela se tornou obrigatória e essencial, tá? Porque é ali que o time tem aquele momento que você junta todo mundo e faz aquele sync rápido de, tô precisando de uma ajuda, conseguir avançar na minha atividade, né? Vou colar para fazer um pair, vou fazer isso. Então, assim, a daily é essencial. Ponto importante, a daily full remota, tá? E aí essa experiência não é nem o Covid, é full remota desde quando eu trabalho com times remotos, ela tende a ser um pouquinho mais demorada mesmo, tá? Então, diferente daquela que a gente faz presencial, que é 15 minutos, né? Essa daily, às vezes, ela tende a chegar ali perto de meia hora, porque, principalmente num time grande, um time de 7 pessoas ali, as pessoas vão tentar dar um pouquinho mais de contexto ali no que está acontecendo para que todo mundo fique na mesma página, né? Agora, aqui a gente utiliza hoje, no nosso caso, a gente utiliza Kanban, a gente faz retrospectiva igual, então a gente usa o FanRetro, até que é uma ferramenta muito legal para fazer retrospectivas, isso ajuda bastante, então a gente mantém uma rotina bem clara ali de retrospectiva, onde a gente para e faz uma conversa de 1 hora sobre como que foi a semana, o que precisa melhorar, o que a gente vai fazer na próxima semana. Esse é um ponto super importante até. Esses tipos de cerimônias, tirando alguns momentos que é de cocriação, outros momentos de inception, que daí exige um pouco mais de tempo, mas esse tipo de cerimônia é importante você tentar blocar no máximo 1 hora, tá? Ou 1 hora e meia ali, porque a partir de 1 hora as pessoas já começam a ficar com uma certa estafa mental numa reunião. Então a gente tem tomado esse cuidado aí, tá? Mas essas metodologias, elas continuam funcionando, a única coisa é que tem que adaptar as ferramentas e tudo mais, tá? E você, Tati, utiliza alguma metodologia de gestão de projetos? Alguma dessas que foram colocadas ou outra metodologia tem usado desse artifício de metodologia para gerir melhor a equipe?
Não, a gente tem o nosso próprio jeitinho de fazer, né? A gente usa ferramentas de compartilhamento ali, a gente usa ferramentas de projetos, mas nada diferente do que foi apresentado aqui, não. A gente tem os nossos rituais, bem dentro do que o Julimar trouxe para a gente. Ah, bacana. E vamos aqui para a última pergunta da Gláucia. Ela colocou: como convocar essa reunião one-on-one se não existia o hábito de se fazer isso antes, com todos? Ou o líder deve esperar ser abordado pelos colaboradores? Devem ser incluídos nessa prática liderados apenas os diretos? Seria isso? Essa é mais para o Julimar, que ele apontou, e para a Tati também, né? Eu acho que, primeiro, não tinha essa cultura, esse jeito de fazer, né? Aí a gente vai para um ambiente que é muito mais complexo. Eu acho que esses líderes precisam ser sensibilizados e ensinados a fazer, porque às vezes nem sabem como fazer essas conversas e tudo mais. Então, eu indico para ela trabalhar o desenvolvimento desse líder nesse aspecto. Pode ser um desastre se começar a iniciar do nada, sem nenhum direcionamento, sem nenhuma capacitação. Então, eu indico ter essa capacitação desse líder. E eu acredito muito que o colaborador ele tem que ser proativo para várias coisas, é claro, mas eu gosto muito das iniciativas do próprio líder, o líder iniciar e criar o ambiente. Eu acho que já dá um tom diferente, sabe? Então, é o desenvolvimento desse líder para ele aprender. E eu penso também que deveria ser com os liderados diretos, porque é quem você acompanha, que você tem mais informações, você já conhece, né? Então, eu acredito muito nisso. Uhum. Bacana. Eu vou nessa mesma linha mesmo. E assim, né, se nunca fez, é melhor estudar, aprender e já começar a fazer com os liderados diretos. Eu só acrescentaria que é um ponto que eu faço, eu acho que ajuda bastante também, que é fazer com pares, né? Então, ter alguns pares é fazer algumas conversas one-on-ones com eles, que seria uma conversa mais para entender como é que estão os projetos deles, se eles estão tendo uma dificuldade, se eu também estou tendo, e trocar um pouco de experiência, que é aquela experiência que a gente acaba trocando no cafezinho, né, na empresa, né, com os pares. Então, eu acrescentaria ali também com pares mais próximos que estão sobre a mesma liderança, né? Também buscar ter uma rotina ali de conversas, que isso ajuda bastante para potencializar o outro. Bacana, Julimar. O Vini colocou aqui mais uma pergunta. Vocês teriam indicações de livros e materiais que acham interessantes sobre gestão de equipes e gerenciamento remoto? Algum de vocês dois tem algum material que possa indicar? Ó, o Juliana já tirou ali alguma coisa. Já estava pegando ali. Eu Gente, tenho 20 livros aqui de gestão de equipe. Tô abrindo Mas aqui eu o meu gosto. Kindle. Ah, muito bem. Mas eu tenho Liderando a Mudança, eu esqueci o autor, mas podem procurar Liderando a Mudança, não especificamente em relação ao trabalho remoto, mas ajuda vocês a preparar para a mudança. E eu acho que é importante, né? E as 5 disfunções de uma equipe. Também acho que vale a pena. Bacana, Tati. Legal. Eu vou abrir meu Kindle aqui, né, para não... Muito bom, Julemar, você arrasou. Eu queria lembrar o nome dos livros aqui, porque faz um tempo que eu li eles, tá? Mas, basicamente, os livros que eu já li, tá? Esse Work Together Anywhere, ele é um handbook. Ele é muito legal porque ele vai vir, como ele é um handbook, então ele explica até assim, quando você escrever um e-mail, escreva desse jeito, porque daí você vai conseguir gerar mais engajamento. Ele é bem legal. Então, esse livro eu recomendo muito, ele é muito legal. E um outro livro que eu recomendo também, que ele é muito legal, e esse é independente se é para time remoto ou presencial, tá? É Rituals for Work. Que é um livro de rituais que é para a gente criar engajamento e aproximação dos times. Esses dois livros, eu li eles faz mais ou menos um ano e meio, e são livros muito bons aí, que podem ajudar bastante aí quem está entrando nesse mundo de remoto aí. Valeu, Julimar e Tatiana. Vamos aqui para a nossa última pergunta. O Evaristo colocou o seguinte: as redes estão aguentando bem esse aumento de tráfego? O que é que vocês têm a dizer sobre isso?
A rede está suportando aí as lives, as reuniões que vocês estão fazendo? Já chegou a cair? Eu não sou um Toda especialista em hora. rede, né? Mas a percepção é que não. Mas, né? Eu não sou especialista em rede para saber se está suportando ou não. Mas o que a gente percebe é que, não sei se as quedas eram comuns, mas o fato de eu estar em casa eu estou percebendo elas mais, né? Mas Tem isso. pode ser isso, talvez. As quedas sempre eram Uhum. comuns, mas agora que a gente está em casa a gente percebe elas mais. Ou não, não está dando conta mesmo. Mas aqui, assim, tem alguns horários do dia que geralmente dá os tilt mesmo, bem no meio daquela reunião mais importante até. Concordo com você, Juliana, mas não tiro nem coloco mais nada, é isso aí. Naquele momento chave, você está falando, mas amanhã vai acontecer. Aí É isso. travou. Isso, Eu aí tava pronto. torcendo aqui para dar tudo certo durante esse nosso período aqui do webinar. Peguei um cabo que tá passando pela casa aqui, sabe? Se Já vem mostra, direto passa do pela roteiro. pernália para ver se segura. Eu É já isso. vivenciei nesse período agora, já tive queda tanto do lado do provedor quanto do lado do servidor da aplicação também. Porque depende do trabalho que eu estou realizando, tem equipes que eu faço com um tipo de aplicativo, de software, outras reuniões é por outro software, então já vivenciei de todos os tipos de queda que vocês imaginarem, de servidor, de Pronto. provedor, de Então, internet. bom que Então não é é só com bem isso. a gente, né? Todo mundo tá passando pela mesma coisa. Exatamente. Então ninguém pode dizer, mas acontece. Não, é com todo mundo, de todos os lados. Todo mundo. Muito Bacana, bom. pessoal. Para finalizar, eu queria pedir a vocês que vocês deixem uma mensagem final, convidando aí os empreendedores, empreendedoras, dar uma mensagem final sobre a temática e até sobre a tranquilização a respeito disso. Então, pode começar, Tatiana? Nossa. Eu acredito assim que para a gente olhar para esse caos todo aí que a gente está vivendo, né? Entendendo que passa, isso vai passar, né? Porque dá a impressão que não vai passar, né? Mas olhar para isso assim, olha, vai passar, né? Com tranquilidade. Eu acho que a gente tem que continuar buscando aquilo que a gente acredita. Então, propósito mesmo, aquele propósito que a gente acredita, vamos continuar. E um posicionamento como construtores de futuros, né? Não sabe o que vai sair disso tudo, mas a gente pode se posicionar positivamente para construir um futuro melhor. Então, acho que é isso, é entender que vai acabar, trazer essa tranquilidade, vai passar, a gente está aprendendo muita coisa e se posicionar como construtor de futuro realmente. E você, Julimar? Olha, eu acho que o recado que eu quero passar aqui é a gente vai cada vez mais caminhar para um mundo distribuído e isso é bom, porque assim que quanto mais distribuído a gente consegue impactar pessoas de diferentes lugares. Então, por exemplo, hoje, dentro dos nossos times, a gente tem pessoas que trabalham de Brasília, pessoas que trabalham de Fortaleza, São Paulo, Santos, tem vários lugares, e isso é muito legal, porque são pessoas que, provavelmente, se a gente não tivesse essa cultura, a gente não conseguiria trazer elas, mover toda a família, toda a estrutura que elas já têm montada aqui para Florianópolis, onde é a sede aqui da Resultados Digitais. Então, é muito bom quando a gente começa a entender e praticar isso como uma cultura, porque a gente começa também a ter acesso a excelentes pessoas, mentes brilhantes espalhadas por todo o Brasil, né, e poder também proporcionar para elas estarem numa empresa que elas gostam, num ambiente feliz e também poderem contribuir sem precisar mover toda a estrutura familiar delas para isso. Então, eu Sim. vejo que é uma tendência e é a gente ir se adaptando e abraçar isso como uma realidade aí para frente. Bacana. Obrigado a Tatiana, obrigado ao Julemar, aos nossos participantes, pela parceria, por terem topado, aceitado aqui nosso convite.
Foi um prazerzaço estar com vocês durante essa tarde. E, com certeza, o conteúdo ele vai ajudar muito as startups que nos assistem. Muito obrigado novamente, Tatiana. Muito obrigado novamente, Julimar. Foi um prazerzaço estar com vocês. E até a próxima, viu? Até mais. Amém. Muito bom. Tchau, Tchau, gente. tchau, pessoal. Tchau, tchau. Esse podcast foi produzido pelo Inovativa Brasil, política pública realizada pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia e pelo SEBRAE, com execução da Fundação CERT.